Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a médica neurologista, a doutora Aniele Florencio. Vamos conversar com ela sobre distúrbio do sono e também os efeitos colaterais por uso do Zolpidem, principalmente, gente, sem prescrição médica. Segundo a Anvisa, o consumo do Zolpidem cresceu 560% entre 10 anos, que foi nos anos entre 2013 e 2023. Para se ter ideia, em 2022 foram vendidas mais de 28 milhões de caixas de medicamento de Zolpidem no país. Vamos conversar com ela, que vai trazer mais informações para a gente, esclarecimentos. Doutora Aniele, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Liberdade. É necessário tanto Zolpidem assim para que as pessoas possam dormir? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio Liberdade falando desse tema que é tão importante sobre o sono. E assim, essa prescrição desenfreada do Zolpidem, né, gente? Que assim, no início de tudo, quando era uma droga nova, veio com aquela promessa de substituir o diazepam, o Rivotril e não promover, digamos assim, né, o vício, a adicção. Só que aí os estudos foram mostrando que com o passar dos anos, essa medicação pode sim levar ao vício e o paciente precisar cada vez mais usar doses mais altas para atingir, né, aquilo que ele quer, que seria o dormir mais rápido, ou então não acordar na madrugada, porque a indicação inicial realmente era ou uma insônia inicial, que seria uma dificuldade para iniciar o sono, ou aquele paciente que tinha insônia de manutenção, que é a insônia do paciente que acorda várias vezes na madrugada. Mas, como eu falei, a gente foi vendo que no decorrer dos anos, né, esses pacientes passaram a ter, sim, os mesmos problemas que os pacientes que usavam diazepam e usavam Rivotril tinham. Entendi, doutora. É muito importante a senhora trazer esses esclarecimentos logo na abertura da nossa entrevista, porque eu gostaria também que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que caracteriza, de fato, um distúrbio do sono e quais são esses tipos, digamos assim, mais comuns observados na parte clínica, porque às vezes, antes de a senhora como médica, obviamente, vai falar muito com propriedade. Às vezes, antes da gente vir a tomar algum tipo de medicação, tem algumas outras atitudes que a gente possa tá tomando para ajudar aí nesse processo, né, de busca pelo sono. Então, eu gostaria que a senhora explicasse o que é que caracteriza, né, um distúrbio do sono, porque muitas pessoas falam, mas às vezes a gente não tem de maneira clara o que é que caracteriza esse distúrbio. Sim, vejam só. Em relação especificamente à insônia, né, que é a proposta aí de indicação do Zolpidem, a insônia é uma dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono ou até o despertar precoce, que, por exemplo, é aquele paciente que diz, nossa, eu poderia dormir até, não sei, 6 horas da manhã e acordei 30 minutos antes, acordei 5h30. Então é isso que a gente chama de despertar precoce. Agora, claro, que para a gente caracterizar um distúrbio do sono, a gente precisa avaliar toda a rotina do paciente. Não existe uma consulta bem feita do sono sem saber como é o dia a dia desse paciente. Esse paciente, ele precisa ter horários de alimentação bem regulares, porque a sua rotina do dia influencia na rotina da noite. Precisa realizar atividade física, hidratação. Então é aquele básico, né, que quando bem feito influencia em simplesmente tudo nas nossas vidas, inclusive no sono. Em relação a quadros de higiene do sono, então à noite, o uso de telas atrapalha bastante. Então, escurece lá fora a partir das 18 horas e ao invés da gente desacelerar e escurecer, digamos assim, também dentro de casa, a gente liga TV,
acende lâmpada, mexe muito no celular. Então, eu tenho paciente que mexe muito no celular antes de dormir, até na própria cama. Então, leva celular, TV para o quarto, o que não é adequado. Então, são todos hábitos inadequados, tanto que vão influenciar no sono, como em outras áreas da vida, memorização, aprendizado, atenção. E aí, muitas vezes, a gente acha que tem um distúrbio do sono, por exemplo, e, na verdade, o que a gente tem é uma rotina inadequada, que predispõe aquela dificuldade para iniciar o sono, ou para manter, enfim, ou até mesmo para ter um sono reconstrutor. Então, muita gente diz, olha, eu não tenho dificuldade para iniciar o sono, eu durmo até 30 minutos, eu durmo bem a noite toda, mas de manhã me acordo cansado. Então, isso que a gente fala é um sono não reconstrutor. E mesmo assim precisa ser investigado. Olha, eu durmo 8 horas por noite e mesmo assim me sinto cansado. Precisa ser investigado. E a rotina, né, do dia e da noite tem que sempre fazer parte dessa investigação. Nós já temos perguntas aqui para a senhora. A Maria Lenice Cândido de Almeida, lá do bairro Morada Nova, ela diz o seguinte: tenho 62 anos, tomo fluoxetina, me sinto muito bem, durmo bem, só que ultimamente eu venho me acordando várias vezes na noite e todas as vezes eu vou para o banheiro. É normal acordar muitas vezes à noite para ir também ao banheiro? Ela está preocupada, né? Porque ela diz que dormia bem, estava dormindo bem, toma essa medicação, mas que ultimamente está acordando várias vezes à noite para ter que ir ao banheiro. A fluoxetina é um antidepressivo indicado muitas vezes para quadros de depressão, para quadros de ansiedade. Não é uma medicação propriamente para o sono, mas entendam que se o paciente está com dificuldade para dormir porque tem um quadro de ansiedade, se eu tratar a ansiedade, estarei tratando também o sono. Em relação aos despertares na madrugada, especificamente para urinar, nesse caso a gente precisa avaliar, será que essa paciente está tomando água em horários que são inadequados? Por exemplo, o ideal é que a gente tome, digamos assim, bata a nossa meta de água até as 18 horas. Por quê? Justamente para não interferir, a gente ficar acordando muito na madrugada para urinar. Entendi. E aí a gente precisa avaliar se essa paciente está tomando muito líquido à noite, ao invés de ser antes das 18 horas, ou avaliar se ainda essa paciente pode ter alguma alteração no trato urinário, que é muito comum depois da menopausa, que aí no caso, né, uma ginecologista ou um urologista precisaria intervir para que ela não acordasse tantas vezes assim para urinar e isso estivesse atrapalhando o sono dela. Doutora, temos mais uma pergunta aqui de uma ouvinte. Ela não quer se identificar, mas ela diz o seguinte: sinto sono muito cedo e deito, mas logo perco o sono. Isso é normal? Não é normal. O ideal, a gente é bicho diurno, né, gente? Então, assim, o ideal é que a gente durma realmente à noite. Cada indivíduo tem a sua necessidade, né? Isso aí, muitas pessoas me perguntam, doutora, quanto tempo eu tenho que dormir? Veja, cada um tem a necessidade. Então, eu tenho os dormidores curtos que dormem 6 horas e ficam super bem. Então, a gente tem que entender que essa paciente, qual o horário que ela está iniciando o sono? Será que ela é uma dormidora curta que só dormiria 6 horas? Então, entender como está a rotina dessa paciente para que a gente analise melhor. Se na verdade é um distúrbio do sono, ou se na verdade ela só é, por exemplo, uma dormidora curta. Pelo que eu estou entendendo também, todas as nossas atividades durante o dia, para quem dorme bem, me parece que não, né? Quem assim não tem nenhum problema assim, chega, olha a cama e já dá sono, que é o meu caso. Eu olho a minha cama, eu já quero dormir, imagino ela, já quero dormir. Mas, por exemplo, chegou agora uma pergunta da Edna Brasiliano de Araújo, do bairro Pinheirópolis, que ela pergunta se tem algum chá que ajuda a tranquilizar o sono, mas me parece que a rotina do dia impacta muito nesse sono da noite. Então me parece que o chá, você pode até tomar, se sentir bem, mas não vai influenciar tanto assim, né, doutora?
Olha, excelente pergunta. Primeira coisa, isso de que deitar e dormir, porque sempre tem nos casamentos, né? Sempre chega uma mulher que está na pós-menopausa e está com problemas relacionados à insônia, que é super comum no pós-menopausa, porque o estrogênio, né, que é um hormônio feminino, ele protege da insônia, e aí na menopausa é muito comum a mulher ter insônia. Aí sempre chega para mim um casal, que é a mulher que está dormindo pouco, e o homem que ela diz, ele vira, deita, acabou-se. Na hora que deitou, virou, dormiu. Então, nenhuma coisa é normal, nenhuma. Nem é normal a gente passar mais de 30 minutos, 1 hora, revirando na cama para poder dormir, nem é normal também isso de deita e dorme, né? Então, porque muitos casos, por exemplo, de apneia do sono, é o paciente que ronca bastante, muitas vezes o caso desse marido, né? Que tem uma sonolência excessiva e tem isso de deitar e dormir. Então, eu queria primeiro frisar que essa questão de deitar e dormir também não é normal. E ter muito sono durante o dia também, cochilar em qualquer canto, cochila no trânsito, isso não é normal. E em relação aos chás, olha, pode usar sim, né? Eu adoro, por exemplo, chá de maracujá, é uma coisa que eu faço com canelinha, acho super bom, é um quentinho, mas lembrar também que se você tem problemas de ficar urinando muito à noite, tomar muito chá pode interferir. E aí é como eu venho falando, a rotina do teu dia vai influenciar muito mais do que propriamente esse chá. As pessoas me procuram muito em busca de uma tomada de liga e desliga. Então seria o Zolpidem para desligar e o Vinvance, digamos assim, para ligar essa tomada. Entendi. E tudo que é liga e desliga não é biológico, gente. Então o nosso corpo, ele sabe dormir, mas a gente precisa dar as dicas corretas. Então, ter uma rotina adequada faz toda a diferença. Os Zolpidem, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Olha, quando chega representante lá no meu consultório, porque como eu sou especialista em sono também, e aí me mostram também os Zolpidem, eu falo, olha, esse daí eu raramente prescrevo. E eles acham até estranho, porque como especialista em sono raramente prescreve o Zolpidem, porque é assim que tem que ser, gente. Existem indicações, mas são muito bem restritas. O Zolpidem, quando a gente usa de forma inadequada, ele pode trazer muito mais problemas do que solução. Inclusive, sobre o Zolpidem, nós temos pergunta aqui. A Judileide Bezerra, ela pergunta o seguinte: sobre o Zolpidem, a doutora pode falar sobre o esquecimento que ele provoca? Minha mãe parou de tomar porque estava com apagões na memória. Sim. Olha, justamente aquilo que eu falei no início, né, que o Zolpidem veio com aquela promessa de ser uma droga revolucionária que não causava problemas de memória, como o diazepam e o Rivotril, não tinha risco de queda, como o diazepam e o Rivotril, e não causava vício. E aí, no decorrer dos anos, gente, a gente viu que era justamente muito parecido, muito semelhante aos benzodiazepínicos, né, o diazepam e o Rivotril. Idoso não é indicado tomar, porque realmente dá comprometimento cognitivo, ou seja, comprometimento de memória, aumenta o risco de queda, e tem algo que algumas pessoas já podem ter sofrido, que é a questão também de sonambulismo, de você ter quadros de alucinações, de você ter quadros de você levantar, alimentar-se, ou levantar e abrir porta, enfim, e não lembrar. Entendi. Fazer algo, eu já tive paciente que levantou, xingou a esposa, foi a maior confusão, deitou, dormiu, e no outro dia estava a esposa com a cara daquele tamanho. E ele não lembrava. Sem entender nada, ele ficou, porque ele simplesmente não lembrava. Olha, veja esse outro caso. Esse efeito colateral do Zolpidem, a gente também precisa lembrar que é uma medicação que, quando bem prescrita, a gente precisa ter muito cuidado. O paciente ele tem que tomar já deitado na cama, trancar a porta, e os familiares têm que estar cientes. Entendi. Olha, tem aqui mais uma pergunta. Tenho dificuldade de dormir desde criança. Hoje tenho 35 anos. Eu sou muito ansiosa e minha rotina do dia é muito puxada. E continuo do mesmo jeito. Não consigo dormir. Tenho medo de tomar remédio, não tenho remédio. O que é que eu devo fazer, doutora? Mais uma vez, me parece que volta para aquela questão da rotina, né, doutora?
Também, porque é claro que assim não vai existir nenhum tratamento, pelo menos comigo, que seja voltado para o sono, que a gente não tenha que avaliar a rotina e organizar a rotina. Mas vejam, a gente não pode também ser inimigo de medicação. A gente tem que entender que a medicação, quando é bem indicada, gente, ela vai ajudar bastante. E no seu caso, como você fala assim, num quadro de ansiedade, acredito que deve se investigar muito bem esse quadro de ansiedade, avaliar se não tem uma indicação de medicação, de terapia associado, porque veja, quadros ansiosos também podem desencadear distúrbios do sono. E aí, o tratamento seria justamente tratar a causa, que nesse caso pode ser a ansiedade. Então, não tenha preconceito também em relação à medicação. Vá para um profissional bom, que te acolha, te escute, entenda a sua rotina como um todo, te entenda como um todo, e aí, você confiando nesse profissional, a medicação que ele prescrever, você vai fazer. Porque eu também não sou totalmente contra a medicação, mas eu sou contra a medicação quando o paciente não tem indicação. A gente vai correr aqui para tentar responder as perguntas que estão. São muitas perguntas, doutora Aniele. Muitas, impressionante. Temos aqui a Eveline do bairro das Rendeiras. Ela diz o seguinte, que ela toma pela manhã Ancitec e à noite ela toma Donarém. Algum desses remédios, ela pergunta se provocam esquecimento. Não. Inclusive, o Donarém é uma ótima, digamos assim, um ótimo aliado nesses processos de insônia associada a quadros ansiosos, depressivos. A gente pode usar em paciente jovem, paciente idoso, não compromete o cognitivo, não. Temos uma pergunta por áudio, vamos ouvi-la. Alô, bom dia. Bom dia, eu vou fazer agora uma pergunta que assim foge um pouco do estudo médico, né? Minha sogra, ela sempre foi acostumada a tomar muito café. Aí, de um tempo para cá, por conta de ansiedade, insônia e Alzheimer, aí o médico proibiu dela tomar o café. A gente tava dando descafeinado, mas até então, tudo certo. Aí, como ela ficou com algumas noites sem querer dormir, ele cortou totalmente o café e só chás. A gente tava dando, ela não tava conseguindo dormir. Depois a gente voltou a dar o café novamente para ela dormir. E aí, o que a gente faz sobre isso? Porque o povo diz que o café, ele tira o sono, né? Mas o caso dela não tira. E aí, doutora? Então, a gente tem que entender que o café não é vilão, tá? A cafeína do café é que realmente é um estimulante. Então, a cafeína, ela vai tirar o sono, sim. Isso é fato. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu tomo café à noite e não interfere no meu sono. Pode não interferir no quadro, assim, de você não ter dificuldade para iniciar nem para manter sono. Mas, de alguma forma, digamos assim, se a gente fosse fazer um exame, uma polissonografia, poderia ser que a gente visse que você não teria um sono tão reconstrutor usando um estimulante à noite, porque realmente não faz sentido a gente usar, né, estimulante no horário da noite. Mas o que contabiliza, digamos assim, de uma forma melhor é a quantidade de cafeína que você ingere durante o dia todo. Às vezes, aquele cafezinho, uma quantidade, né, baixa de cafeína, café coado à noite, num paciente que não toma café o dia todo, não vai interferir tanto assim. Então, por isso que a gente tem que avaliar cada caso. Entendi. Temos mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se a melatonina faz mal à saúde. Minhas filhas gêmeas têm 2 anos e só dormem com o uso dela. Só uma gota toda noite. Uma criança de 2 aninhos? É isso? 2 anos. Então, vejam só. São gêmeas. Precisa ter muito cuidado com a melatonina, tá? Porque depois que ela virou suplemento alimentar liberado na farmácia, a gente perdeu muito o controle e perdeu, assim, o entendimento do real uso da melatonina, tá? A melatonina é um hormônio do sono, pode ser sim um grande aliado, mas a gente não pode prescrever como suplemento vitamínico, não pode prescrever sem orientação médica, principalmente numa criança de 2 aninhos. Sim. A gente não pode usar melatonina, por exemplo, e eu já vi muitas pessoas tomando melatonina e indo para academia, ou seja, é uma rotina completamente inadequada e fazendo uso de uma medicação que pode sim
interferir em todas as suas funções. Porque a melatonina, a gente fala que é só um hormônio do sono, mas na verdade a presença dele indica coisas para o corpo e a ausência dele também. Entendi. Então, assim, tudo deve ser usado com indicação médica. Eu não oriento você usar como suplemento sem ter passado por uma consulta, principalmente uma criança de 2 anos. De 2 aninhos. Temos aqui mais uma pergunta, vai ser a última pergunta, é da Denise do bairro Santa Rosa. Tomo quetiapina para dormir. Ela pode causar algum dano com o tempo? Olha, a quetiapina também é uma medicação que pode ser nosso aliado. Geralmente a gente usa mais, digamos assim, em pacientes que têm distúrbios do humor, porque ele é um estabilizador de humor, então uma depressão, uma ansiedade, um quadro de bipolaridade pode entrar junto, né? Porque esses quadros psiquiátricos também predispõem a distúrbios do sono, então pode nos ajudar. E também pacientes que têm quadros, por exemplo, de Alzheimer e tem aí, enfim, o esquecimento e alterações comportamentais, dando também prejuízos no sono, tá? Geralmente a gente não tem problema de piora da memória, tanto que a gente usa em pacientes com Alzheimer, por exemplo. Entendi. Doutora Aniele Florencio, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco no Show da Liberdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Fique à vontade para suas considerações finais. Se a senhora quiser divulgar suas redes sociais, onde atende aqui em Caruaru, fique à vontade. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. É muito importante esse espaço para a gente falar do que é importante, né, e orientar e passar informação de qualidade. Parabenizo o programa mais uma vez. Eu atendo no Instituto Neurocor, então estou à disposição de vocês, aguardo vocês lá. E minhas redes sociais, o Instagram, doutora Pom. Ok, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Conversamos no programa Show da Liberdade com a doutora Aniele Florencio, médica neurologista, que trouxe inúmeros esclarecimentos sobre distúrbio do sono e efeitos colaterais por uso de Zolpidem e outros medicamentos.